Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais um episódio do Conversa sobre a Vida. Essa é uma série de podcasts que vão tratar de alguns temas bastante interessantes aqui no âmbito municipal. E o tema de hoje vai ser cuidado e proteção ao território e ao meio ambiente. Para essa conversa tem eu, Rafael Ramos, eu sou formado em Ciências Biológicas. Ao meu lado está o Gustavo Henrique. Se apresente, Gustavo. Olá, eu sou o Gustavo, sou mestre em física e estou aqui nesse tema sobre meio ambiente, que é um tema bem interessante e que eu e o Rafael tem um pouco de afinidade assim. E a gente vai entrevistar o. Eu sou o Bernardo, sou morador de Neves, sou engenheiro agrônomo e sou especialista em agricultura regenerativa. Defensor do meio ambiente e ambientalista nas horas vagas e nas horas ocupadas também. O Bernardo é um grande colaborador aqui do Instituto Cultural Semifusa, na qual estão os estúdios que a gente está gravando essa série de podcasts, né, Bernardo? O Bernardo já esteve aqui em outras ocasiões conversando com a gente, conversando com o Messias, Veríssimo, vereador da cidade. Sempre que a gente pode, a gente gosta de trazer o Bernardo aqui para tratar sobre esses assuntos de meio ambiente, de saúde, de proteção ao meio ambiente. Mas antes da gente falar, apresenta pra gente, Bernardo, sua origem, como é que você chegou aqui em Ribeirão das Neves, qual que é a sua ligação com a cidade? Primeiro agradecer o convite, né? Agradecer a Casa Semifusa, que é uma casa de cultura e que eu acho que me toca porque o meu trabalho, né, que é com agricultura, agricultura regenerativa, agricultura orgânica, agroecologia, não deixa de ser uma forma de cultura, né? De produzir o próprio alimento, não deixa de ser até uma arte, né? Então eu me sinto muito integrado com as ações da casa. Mas eu sou de Ribeirão das Neves, a minha mãe nasceu em Ribeirão das Neves e o meu avô também. É uma família antiga e com muita ligação com o meio rural, né? Muita ligação com as coisas de antigamente, né? Com uma forma de viver que hoje não existe mais, né? E que a gente carrega na memória e que quando você pega amor por isso, né? Acho que nem todo mundo tem o amor pelas coisas antigas, né? Muita gente fica se agarrando aí na forma nova de viver, mas quem tem essa sementinha dentro de si, né? Sabe a magia ali do fogão a lenha, sabe a magia da relva da manhã, né? Então isso aí, Neves tinha muito isso e tá perdendo, né? Tá virando uma cidade cada vez menos com a ligação com o meio rural e cada vez mais urbana, né? Com mais barulho, mais luz elétrica e menos esse toque de inocência, né? Essa pérola da sociedade que era o meio rural, né? Que está se esvaindo. E, enfim, eu tenho essa parte que urge dentro de mim, né, de querer viver isso, de querer apresentar isso para os meus filhos e uma das formas que eu acho que a gente pode trazer, não só esse modo de vida, mas de preservar os seres que não somos nós, né, seres que não são os seres humanos, né, que são nossos irmãos plantas, nossos irmãos bichos, né, que no final somos todos criaturas deste ecossistema, né, gigantesco, esse planeta maravilhoso que a gente vive. Então, a minha ligação com a cidade tem muito a ver com a ligação do ecossistema que há na cidade, né? É um cerrado com uma mistura de Mata Atlântica, era muito mais úmido, né? Na nossa infância, era Muito muito, mais frio, né? O Ribeirão das Neves vem dessa muito questão de mais neves. frio, muita neblina, né? Muita garoa, muita chuvinha, e agora é só sol escaldante, terra seca, pouca árvore, muito fogo. E aí dá, ao mesmo tempo, uma nostalgia, que não é só nostalgia, né? Dá um saudosismo, a vontade de lutar, pô. A gente não pode perder isso, né? E não é a gente, né? Tá todo mundo perdendo com isso, né? Todos os seres, todos os bichinhos, as plantinhas, os passarinhos. Tá todo mundo de Neves, né? Que todos esses são de Neves também. Estão perdendo com essa mudança de ecossistema que está acontecendo aí. E então essa vivência sua de infância que te motivou e que te levou à profissão que você resolveu seguir? Eu acho que a vivência contribui, né? Mas a vivência permaneceu viva, né? De certa forma, a criança permanece viva, né? Dentro de mim, a vontade de continuar vivendo essas coisas que vivi na infância e a vontade de querer que as próximas crianças, não só as minhas crianças, né? Eu tenho crianças, tenho 3 crianças, vivam com essa relva molhada, né? E a gente não pode acabar isso na nossa geração, né? Seria um fracasso muito grande da nossa geração, né? Na hora que chega na nossa vez de cuidar do planeta, a gente tropeça e vai tudo embora. Complicado, né? Então, né, eu tenho dentro de mim que é uma missão minha, uma missão de todos nós, com certeza, de estar lutando por preservar e agora já não é só preservar, né? Que a gente não tem muito mais o que preservar, tá? Acabou-se tudo. Agora a gente tem é que regenerar. Uhum. A gente, antes de começar o podcast, a gente estava conversando, né? Que quando a gente fala de meio ambiente, fala sobre bem-estar.
Há uns anos atrás, os cientistas falavam sobre esse futuro próximo que a gente está vivendo aqui, sobre aquecimento global, sobre os problemas do lixo, e hoje é bem visível o impacto dessas questões no cotidiano, na vida e na saúde das pessoas. É, Você acha que o meio ambiente está relacionado a essas questões referentes à melhoria de bem-estar, esse tipo de coisa? O meio ambiente, enfim, se a gente pensar no ar que a gente respira, a água que a gente bebe, o alimento que a gente consome, tudo tem uma ligação muito íntima com o meio ambiente, né? A produção agrícola vai produzir aquele alimento naquele ecossistema, dependendo de água, dependendo de sol, dependendo de interação com outras plantas, dependendo de polinização de insetos. E o meio ambiente é tudo, né? É tudo que nos rodeia. Então, se o rio está poluído, se era um rio cheio de peixes, se era um rio cheio de mamíferos de grande porte, que cada um tinha sua função, cada um tinha o seu trabalho a desenvolver ali, é um trabalho muito específico, né? Cada bicho tem um, cada planta tem um, e nós mesmos, né, que somos um bicho desse planeta, temos uma função a desempenhar. E quando começou a se romper essa engrenagem, a nossa saúde começou a se deteriorar, né? Então hoje existe uma grande gama de drogas são usadas para curar uma série de doenças que são muito abundantes, né? Isso entra na mesma engrenagem de quem produz essas drogas, são grandes laboratórios que estão muitas vezes ligados à poluição, ligados à deterioração de saúde mental, deterioração de meio social. Então entrou tudo numa engrenagem, mas é uma engrenagem que está levando a gente para baixo, né? Uma coisa que é interessante observar é que o seguinte, a gente sabe na ecologia que a cooperatividade é uma coisa essencial para fazer as espécies coevoluírem junto, né? E a gente parece que a gente percebe que o ser humano dessas espécies assim é a única que fugiu do fio da linha da cooperatividade. Ela, em vez de cooperatividade para todo o sistema evoluir num ciclo fechado e junto, ela foi a que está rompendo com esse paradigma da cooperatividade, fazendo tudo desviar. E isso é uma coisa que às vezes não é meio óbvia, mas é uma agulha que a gente joga agora que vai ter uma consequência lá no futuro e que vai ser para as próximas gerações, igual você falou. Mas a gente está meio que se como é que fala? Auto-sabotando. Auto-sabotando. É uma coisa louca que, tipo assim, a gente pode ver como que a gente consegue ver isso através da cooperatividade. Como a cooperatividade é importante. Não só a cooperatividade social entre nós, da espécie humana, mas a cooperatividade com a socioambiental, né? Porque se a gente visse que fizesse essa cooperatividade legal com o meio ambiente, a gente está tentando agora preservar, lutar para guardar o que restou, regenerar. A gente estaria lutando para preservar e manter para próximas gerações o que a gente tem hoje. Mas a gente vê que não é isso que acontece, né? É complicado. A nossa espécie mostrou uma ingratidão muito grande, né? Porque Uhum. chegamos nesse planeta maravilhoso, milhares de espécies de frutas. São 2.000 espécies de frutas no mundo. 1.000 são brasileiras. Olha que Sim. loucura, cara. Nós temos jabuticaba. Olha que fruta é jabuticaba. Maravilhosa, né, cara? Difícil ter Uhum. uma fruta melhor que jabuticaba. Mas tem, enfim, quantas outras, né? E a gente chegou, nós que somos, né, é, descendentes do sistema que colonizou o Brasil, né, a gente ainda pegou só um restinho. E os povos originários que viveram nesse território aqui por milênios e milênios e milênios, com paz, com cooperação com esse meio ambiente. Uhum. Então, quando o europeu chegou e enxergou essa floresta, né, que era uma agrofloresta, o indígena estava cultivando essas plantas. Só que ele estava cultivando isso há milênios. Tinha 1.000, 2.000, 10.000 anos que ele estava ou mais no território e se ele via uma amoreira, ele não pisava nela, ele desviava dela. Existe um respeito muito grande à fauna e à Uma flora. conexão, Ele né? sabia que ele ia enxergar aquela amoreira e com um oropronobe, que sabe-se lá como o indígena chamava oropronobe, né? Oropronobe é um nome tão latino, né? Latim. Uhum. Orai por É, nós. exato, mas é uma planta que estava nesse território há quantos milênios, milhões de anos, né? E que o ser humano que está nesse território há milênios conheceu as plantas intrinsecamente, né? Conheceu muito de perto. E aí via essa amora, esse oropronobis, que é uma refeição, né? Uma amora com oropronobis é uma refeição, porque a proteína junto do carboidrato da amora. Então, que riqueza que existia aqui, que é uma coisa que nos restou, que a gente consegue enxergar ainda está nos nossos quintais, né? Essas duas plantas.
E quantas outras interações de plantas que tinha, né? Então o ser humano ele boicotou a si mesmo, boicotou a todos, um pouco por arrogância, né? Um pouco por prepotência, de se achar inteligente e esquecer que ele é parte de um sistema inteligente. E o ser humano é um ser muito jovem, né? E um ser muito sofisticado, né? Nós temos um raciocínio, E muito impactante, tem um poder muito forte, né? um poder muito forte que está sendo usado para destruir. A gente está vendo, todos os rios de todas as cidades estão poluídos, né? Pelo menos no nosso país. E onde tem algum rio limpo é onde não tem cidade. E já está sendo poluído também, porque se vai as pessoas, já fica ali um resto de lixo, né? Não é recolhido, não é reciclado, não é levado para o lugar certo. Então, no fundo, é uma irresponsabilidade. A gente está vivendo tipo uma espécie imatura, sabe? Uma espécie bebê nesse planeta. Nós estamos pisando, feito uns bebezão no planeta, né? Pisando e jogando coisas no chão, desrespeitando os outros bichos, fazendo barulho onde tinha que ter silêncio. Mas o ser humano é capaz de entender isso, né? Quem sabe o ser humano vai conseguir dar essa volta por cima e, com a mesma mão que hoje está poluindo o rio, vai limpar. A gente viu tanto incêndio, né? Há pouco tempo pegando fogo no nosso território. Todos os lugares do Brasil pegou fogo. É, o E se Bra... todos nós, cara, cada fogo que a gente visse fosse uma coisa tão natural, não tá pegando fogo, tem que ir lá apagar. Todos nós. Primeiro que a gente não ia nem botar o fogo, né? Que esse fogo foi todo botado pela nossa espécie. Mas e se desviado ali, né? Que se fosse uma minoria, felizmente parece que não é, botasse um fogo e falasse, não, não pode pegar fogo de jeito nenhum, isso aqui é o todo, faz parte de nós. E faz mesmo, né? Então a gente está vivendo aí com essa competição com a natureza, né? A gente tem que chegar e devastar, e assim que a gente se sente humano, né? Então a gente está desregulado. Uhum. Falando de mudanças climáticas, por exemplo, mudanças climáticas é uma coisa, voltando aqui a falar, né? Os cientistas falavam dessas questões nos anos 80, nos anos 90, com a Rio 91, isso começou a ser mais discutido, até mesmo no território, né, no nível nacional, que a gente começa a ver os impactos hoje do que se falava antes, diretamente na nossa saúde. A nível local, Ribeirão das Neves, é perceptível para você que que o tempo está mais quente, que a água está mais escassa, que a qualidade do ar que a gente respira está pior aqui no nosso município? Você já consegue perceber isso em todos esses anos que você mora aqui em Ribeirão das Que a Neves? tempestade, quando vem, ela tá vindo muito mais nervosa, a ventania, a tempestade de gelo, né? Fogo, poluição do ar, poluição atmosférica como um todo, né? Uhum. O que que tem na nossa atmosfera, né? Tem o ar, né? Os gases, está cada vez mais rico em gás carbônico, fruto de queimada, fruto de combustão de carro e todas as outras combustões, né? Mas e o barulho, né? Que está uma poluição e está na atmosfera, né? Está no espaço, está no nosso meio, né? Que não deixa de ser uma poluição, uma barulheira danada, né, cara? A gente não consegue nem mais diferenciar um som de um grilo, né? Que seria o som da natureza, né? Então, no nosso território, que era uma transição de Cerrado e Mata Atlântica, mais seco do que a Mata Atlântica, mais seco do que a Amazônia, mas ainda assim uma região de floresta, uma região que era capaz de produzir chuva, porque existiam grandes árvores, existe ainda alguns remanescentes. Então a gente que é da cidade, a gente vê grandes árvores assim pingadas na cidade, né? Então imagina que todo o território tem o potencial de ter grandes árvores dessas que a gente ainda conhece alguns exemplares. E essas grandes árvores, né, muitas delas de espécies clímax, né, que a gente chama, que são espécies que vivem mais de 100 anos, vivem centenas de anos, 500 anos, 600 anos, como copaíba, como o ipê amarelo, jacarandá, genipapo, são várias. E são nativas do nosso espaço, né? Então, cada vez menos quantidade, porque Cada vez mais raras, cada né? vez mais raras, porque a especulação imobiliária, né, a expansão urbana está comendo isso, né? Mas essas plantas são bombas de água. E nosso território era capaz de produzir chuva tal qual a Amazônia. É mais seco, sempre foi mais seco. Tanto que aqui a gente também tem um piqui, a gente tem uma estação de, de- do ano, né? O inverno e o inverno seco e o verão quente. E a gente recebe, hoje não recebe mais, né? A umidade do Oceano Atlântico. Que o Oceano Atlântico, né? Grandes massas de água, né? Evapora, vira nuvem
e invade o continente. É Mata Atlântica onde essa nuvem chega e cai com abundância. Para a nuvem que é oriunda da evaporação da água do oceano passar de 600 quilômetros, que é mais ou menos a faixa da Mata Atlântica, né, variando um pouco, Que era, né? Não é que mais. era, né, exato, que era originalmente a faixa da Mata Atlântica, ela precisa de uma esteira para caminhar. E a esteira é a evapotranspiração dessas grandes árvores, que não tem mais. Então essas nuvens, assim que elas entram no continente, elas já começam a minguar. Então se ela tinha capacidade de, em 600 quilômetros, a continuar achando a evapotranspiração das grandes árvores, e ela vinha literalmente numa esteira e percorria o Brasil inteiro. E o cerrado ele foi construído com fogo. Fogo construiu o cerrado. Mas era um fogo por século. Pegava um fogo, ficava 6 meses sem chuva. Nosso território é um território de... É difícil a chuva chegar até aqui, porque ela tem que fazer a curva nos Andes, ela tem que percorrer grandes distâncias quando ela vem do Do Pacífico. Oceano Atlântico, ou ela tem que percorrer grandes distâncias quando ela vem de uma massa polar do sul, né? Chega lá no Rio Grande do Sul, chove pra caramba. Essa chuva chegava mais abundante até aqui, quando tinha árvores. Hoje ela bate nessa grande massa de ar seco, que é do sol bater na terra, a terra tá nua, a terra tem asfalto, a terra tem telhado e a terra não tem árvores, basicamente. Se não tem árvores, se bate na terra, né, no chão, terra vermelha, ela já vai subir com forma de calor e vai fazer essa grande massa e afastar as nuvens. Então, isso está gerando essas secas, né? Toda a nossa região, todo Minas Gerais, todo o Cerrado, e a tendência é aumentar isso, e tem uma forma de reverter, com mais árvores. E o ser humano é tão capaz, né? Se houvesse um grande esforço para isso, cara, com uma geração a gente fazia isso. Com uma geração a gente era capaz de reverter essas secas, reverter essa perda de água no lençol freático, reverter essa perda de água nas nascentes, trazer de volta o clima para uma temperatura mais amena, que seria com mais água, com mais umidade, né? A temperatura tende a ficar mais amena. E para fazer isso é plantar árvores. E tem uma forma muito organizada de fazer isso. Existe técnica, né? Existe tecnologia para isso. Que é uma tecnologia ancestral, na verdade. Que a floresta, que é fruto de experimentação natural do planeta, né? Há bilhões de anos, o planeta tem 5 bilhões de anos, e a floresta natural, ela, enfim, ela cresceu, ela veio um, diversas formas de destruir essa floresta, ela foi destruída, ela foi reconstruída. Então ela construiu formas de se estabelecer, né? Que seria a sucessão de espécies, tem as espécies que conseguem se suceder no mesmo espaço, seria a estratificação de espécies, que isso tudo é tecnologia que o ser humano brilhante que é conseguiu decifrar, tá na floresta, a floresta é um livro, uma enciclopédia, conseguiu decifrar e consegue replicar isso para a gente trazer para as espécies que a gente consome. Então, de certa forma, é manter o foco no ser humano, mas sem manter o foco no lucro líquido, sem manter o foco no capitalismo, que hoje mantém-se o foco no ser humano. Derruba-se toda a floresta, planta-se um capim exótico e coloca um boi, que é um animal exótico. Mas qual que é a forma de manter o ser humano nutrido, abastecido, manter o clima controlado e ainda manter uma grande quantidade de biodiversidade para a fauna e para a flora? Seria de usar os cultivos agrícolas, as técnicas agrícolas, que é uma grande tecnologia, plantando árvores, árvores de alimento e florestas que a gente pudesse viver dentro das florestas e se alimentar das florestas. Se hoje a gente entra em qualquer floresta que a gente conhece aí, os pedacinhos de floresta que tem na nossa região, a gente entra lá dentro, a gente não acha nada para comer, ou praticamente nada. E não foi a gente que plantou, né? Nós não plantamos nada dali, quem plantou ali foi o passarinho, o gambá, os bichinhos, o vento. Então, para esses, eles estão razoavelmente seguros na floresta, eles ainda moram na floresta, né, os bichos da floresta. Mas para a gente viver na floresta, que é uma solução para a nossa existência no mundo, a gente tem que, usando essas técnicas da floresta, sucessão, estratificação, cobertura de matéria orgânica, diversidade, alta densidade, um ipê amarelo, né, lindíssimo, da nossa região, produz quantas sementes? Um ipê amarelo. Milhares. Milhões, eu acredito, cara. Né? É uma loucura aquela abundância, né?
E se a gente conseguir colocar nossa mãozinha maravilhosa para trabalhar, que pode ser divina, pode ser, né, do bem, e colocar essas sementes para ajudar essa dispersão. Colocar no saquinho, opa, não choveu, eu vou molhar, até esperar a chuva. Aí fazer o que a gente sabe fazer de melhor. Se a gente plantasse todas as sementes de um ipê amarelo, quantos seriam? Uma loucura pensar isso, né? Mesmo que uma pequena parte dessas sementes ainda chegassem à fase adulta, a nossa interferência seria muito benéfica, né? A nossa interferência pode ser muito benéfica. E hoje em dia tem o ipê amarelo, se ele está na área urbana, a gente passa com o pé por cima dele, pisa na semente e ignora aquilo, né? A gente, em vez de ajudar ou fazer algo, a gente ainda atrapalha, né? Então a gente está sofrendo muito com essas mudanças, nosso território está ficando muito mais seco, chuvas muito mais severas, muito menos água, que é o maior problema, que a gente é composto de água, né? A gente é a água. E a água é um milagre, né? A água é um milagre. A gente bebe água e bebeu água. Beber uma água também. É, A água tem um milagre, né? Aquela questão do comportamento anômalo da água de 0 a 4 graus. Todo fluido, assim que você abaixa a temperatura, ele aumenta a densidade. Então você abaixa a temperatura, ele aumenta a densidade, então ele afunda, né? Vamos dizer, ele fica mais denso. A água, ao contrário, de 0 a 4 graus, ela inverte isso, cara. Isso é muito magnífico, cara. Gustavo Físico pode explicar isso pra gente também, Não, né? mas ele já falou tudo, é desse jeito. Tanto que você coloca o gelo na água, ele tá flutuando, né? Em vez de afundar. E é um sólido, entendeu? E é uma característica única da água ou a gente tem algum Eu outro acho que, elemento? se eu não me engano, é o único elemento que isso acontece. Desses principais, assim. Eu acho que a água também tem um negócio que chama gelo de spin, que acontece também, que só que aí a temperatura chega na temperatura crítica da água, tipo assim, 0 graus Kelvin, sabe? Menos 273 graus Celsius. Parece que a água também se comporta de um jeito bem diferente, que é usado muito em matéria condensada, estudo científico dessa área. Eu não sei muito sobre essa área não, que minha área de pesquisa foi outra, mas meus colegas trabalhavam com isso. Eles falavam assim que o negócio de gelo de spin, que era uma estrutura fenomenal assim. Mas depois eu posso tentar pesquisar para ver como é que é para te falar, mas é uma coisa louca. A água é uma substância teoricamente simples, que ela tem muitas propriedades muito loucas assim, então é interessante. E tá dentro de nós, né, cara? A gente é água. Aí a gente vê a água do Ribeirão das Neves, tá aqui pertinho, né? Eu cruzei o Ribeirão das Neves pra vir pra cá, né? Passei pela ponte, vim andando a pé. Dei uma olhada nele, pô, dá uma tristeza, né, velho? E ele é cheio de bicho, cara. Apesar de estar tão poluído, você vê tartaruga, vê passarinho, vê sapo. E tá lá poluído pra caramba. Pois é, o Córrego Ribeirão das Neves, que dá nome à nossa cidade, que deveria ser um maior bem natural que a gente tem, né? É triste ver a situação dele hoje, né, cara? Triste, né, cara? O que que a gente tá fazendo, né? A gente não consegue resolver isso, né? O Córrego Ribeirão das Neves, eu até tenho curiosidade para saber aonde que ele nasce, O Ribeirão das Neves, cara, a divisa de Neves é a bacia do Ribeirão das Neves. com contagem. De Neves com Contagem, Esmeraldas. Então são, acho que, várias nascentes, porque a água do Veneza, Veneza é Neves, escorre pra cá. Sabe ali onde é a divisa do Veneza indo pro nossa fazenda ali? Sim, sim. O nossa fazenda tá totalmente em Esmeraldas. E o Veneza, assim, tá colado na nossa fazenda. Então ali é a divisa. Então ali é uma das nascentes. Mas enfim, tem nascente no Belvedere, no Francisco Adriângela, todos esses bairros para cima da BR, então são nascentes do Ribeirão das Neves e todos eles correm para cá. E é uma divisa de bacias, né? Porque aqui escorre para o Rio das Velhas e pro lado de lá, Contagem, Esmeraldas, já escorre para o Paraupeba. Pois sim, mas é porque, por exemplo, a gente que pega o centro de Neves aqui, né? E aí ele corta ali todo o centro de Neves, aí ele vai subindo ali atrás da América Latina, Parque Ecológico, aí ele vai subindo lá para cima, eu não sei onde, ele Cara, passa, acho que passa atrás da Cidade dos o mais Meninos. distante, a parte mais distante do nascimento dele, eu acho que é no Veneza. Veneza ou Belvedere. Porque ele tá sabe esse córrego que a gente subindo pela LMG 806 indo pro Trevo, indo pra BR-040? Sim, sim. Ali tá o Ribeirão das Neves também à esquerda, né? É uma série de confluências. Ah, tá. Inclusive tem uma das nascentes dele que eu já conheci, lembrei de uma nascente que eu visitei, que é a que fica dentro da Cidade dos Meninos. Aquela parte ali, que você tava indo pra 040, ali depois do, como é que é o nome do colégio que tem ali? É o Pedro de Alcântara e o Já é Bonifácio. José Bonifácio. E aí tem uma área ali à sua esquerda, que hoje ela é um grande. Taboal. Isso, mas no passado Era o ali era açude. um Era açude, é um conhecido por lago. açude, já. Quem, pessoal aí, ó, entra Tem- lá, procura lá no Neves das Antigas,
Tem fotos, eu Você já vai vi lá. ficar impressionado com as fotos que tem lá do pessoal pescando naquele açude ali, né? Andando de barco, né? Era uma E grande lagoa. era uma grande lagoa. E ali atrás, ali, é um território da cidade dos Meninos São Vicente de Isso. Paula. Eu tive a oportunidade de ir naquela nascente para fazer um trabalho muito legal de identificação de anfíbios lá, que era um trabalho de um amigo meu, porque ele usava os anfíbios como bioindicadores de qualidade ambiental, né? Explicando, dependendo da espécie que você encontra presente, você consegue dizer se ali tem uma boa qualidade de água, uma boa qualidade de ar. Então ele fez esse trabalho muito legal lá. E aí eu tive a oportunidade de conhecer uma das nascentes que fica lá. Uhum. Né? Mas essas, por exemplo, que tem pro lado do Veneza, eu não conheço. A água do Veneza, ela escorre para dentro do condomínio Vale do Ouro. Do condomínio Vale do Ouro, ela escorre para dentro do terreno da penitenciária. E ela vem se encontrar aqui com o Ribeirão das Neves na Câmara. Sim, Então ali tem um encontro. Aí tem esse encontro desse fiozinho de água que nasce ali no Colégio do Savassi. Ali é uma nascente. O Colégio do Savassi é uma nascente. Tem uma nascente dentro da escola. E desce ali por trás da prefeitura que vem dando posto de gasolina. Então olha que vergonha, né, cara? uhum, Tem um posto de gasolina numa confluência de águas da nossa cidade. E a nossa cidade, ela começou numa confluência de águas. Muito por causa do relevo e das águas, né? Então as pessoas se estabeleciam perto de água porque era ali que ela ia ter alguma fonte de alimento, ali que ela ia ter fonte de água. E pensando muito também na excreta. A pessoa, ela queria que o cocô fosse embora e já jogava ele na água. todas as grandes civilizações humanas, elas começam ao longo de um grande rio, né? Você pega o Egito, por exemplo, os egípcios tinham um Nilo Fonte de vida, né? né? Tinha o Nilo era um deus para eles, né? Você E o pega, Egito, até hoje você vê as cidades do Egito tá na bacia do Nilo. Fora da bacia do Nilo é só uma ou outra civilização, uma ou outra cidadezinha. Porque não tem como se manter. Não tem comida, não tem água, né? a água é essencial para a vida, né? E o nosso território, né, na época antes do colonizador chegar, era tão abundante de água e era tão abundante de alimento, tão abundante de calor, as pessoas conseguiam se manter sem muito têxtil, né, sem muita roupa, conseguia se manter sem agricultura, sem muita agricultura, né, existia agricultura, mas tinha um vai e vem, né, um certo nomadismo. Então aqui era uma abundância muito grande. E aí foi chegado o colonizador e foi colocado um pensamento de que tinha que ser diferente, né? E a gente está colhendo esse fruto hoje. Mas dá para reverter. Dá para reverter. Mas falando, não muito distante, não. Até hoje eu vejo que Ribeirão das Neves ainda tem muita água. A gente tem na prefeitura, eu esqueci o nome do funcionário lá da prefeitura, que é um funcionário histórico da prefeitura, que ele fala que Neves tem mapeado 100% de suas nascentes no território, né? Ele fala que uma vez ele conversou com a Copasa, que a Copasa explicou para ele que se fizéssemos um trabalho muito sério, muito bem feito, a gente conseguia ser autossuficiente em água. É uma coisa que é impensável em outras cidades, como Contagem, como Betim, uma cidade que é autossuficiente em água, né? E mesmo hoje, assim, cara, qualquer lotezinho de 365 metros quadrados que você fura um buraco aqui em Neves, vai minar água. Ainda vejo ainda tem muitas casas que ainda tem cisterna, que funcionais, pelo menos onde eu moro ali no Sevilha lá, a cisterna da minha casa que minha avó construiu, furou o buraco lá em 1982, dá água até hoje. Você vai no Barcelona ali, o Barcelona que é impressionante, né? Que o Barcelona tem uma nascente de água no meio da rua, assim, né? Eles fizeram o bairro e ela não foi suprimida, mas ela fica escorrendo água constantemente. É até uma questionamento que eu faço, né? Sobre como é que foi feito esse processo de urbanização da cidade, que não foi muito bem pensado. A gente tem umas coisas que nos impressionam, por exemplo, essa nascente no meio da rua. Né? Parece que só recentemente que a gente conseguiu criar uma legislação que garantisse que os novos empreendimentos que se instalassem nas cidades, realmente os empreendimentos fossem cobrados. Essa questão de você vai vender o lote, mas a pessoa tem que ter luz, a pessoa tem que ter rede de esgoto, a pessoa tem que ter energia elétrica quando ela for se instalar. Antigamente,
na época dos nossos pais, dos nossos avós, eles vinham pra cá, cara, eles compravam um terreno com a promessa de que eles teriam benefícios, os caras entravam lá pra dentro, era só uma rua cortada. Aí 20 anos para chegar água, 20 anos para chegar energia, 20 anos para poder chegar coleta de lixo, né? E ainda hoje no município a gente sofre com esses problemas e que são decorrentes e que parece que o poder público não olha para a gente, não cria estratégias para resolver esses problemas. Você tem essa visão também? Isso deixou muitas cicatrizes na cidade, né? Isso que você está falando da nascente no meio da rua, no bairro Barcelona, tem uma no bairro Rosana também, né? E ela fica assim, hoje ela foi aterrada, né? Na verdade ela não foi aterrada, ela foi canalizada para o sistema de esgoto, né? Foi feita uma drenagem na nascente ali, não foi dado valor àquilo, proteção, né? Tava um incômodo para a rua. Então é uma ocupação muito desordenada, né? Foi uma ocupação muito desordenada e essa maturidade das leis ambientais, eu acho que foi municipal, mas também foi a nível nacional, né? Código Florestal, uma coisa da nossa geração, cadastro ambiental rural, né, que é o mapeamento das propriedades rurais, é uma coisa da nossa geração, coisa recente. E plano diretor da nossa cidade é uma coisa da última legislatura, né, uma coisa dessa legislatura que ainda está em vigência, né? Uhum. É tudo muito novo. Então a gente ainda está evoluindo muito nisso. Por isso que eu acho que dá para a gente ter alguma esperança de que seja diferente no futuro. Que a gente consiga preservar, que a gente consiga tratar bem as nossas áreas verdes, que tem a função da área verde de manter ali um certo convívio das pessoas que moram na cidade com alguma natureza, né? Que vai ser benéfico para a saúde, benéfico para a saúde mental, né? Existem diversos estudos que as pessoas que têm mais convívio com a natureza têm diversas ah, benefícios de saúde mental, e não só de saúde mental, saúde física, oxigênio melhor. Então a nossa cidade, ela, por ser uma cidade feita para servir a grande capital, servir a BH, ela foi guiada para ser uma cidade dormitório, uma cidade de periferia, e ainda tem a questão do presídio, que aumentou ainda mais esse estigma, né, de ser uma cidade que abandonada, né? Foi uma cidade abandonada por muito tempo, né? Até as pessoas começarem a perceber e falar, opa, isso aqui não pode ser abandonado. Eu moro aqui, crio meus filhos aqui, a gente tem que fazer esse lugar um lugar melhor. E a forma da gente amadurecer isso e continuar galgando para que o próximo bairro, a nascente que fique no meio dele, não fique no meio da rua. Fique cercada, protegida, que tenha algum acesso para a gente ter essa interação com água, com bicho, com planta, né? Também acho que não tem que ser cercado e isolado, que o ser humano faz parte da natureza. A gente tem que acessar todas essas áreas. E acessar com a nossa mão construtora, né? Se a gente acessar com a nossa mão destrutora, né, de destruidora, aí tem que ter lei também para punir isso, né? E tanto o indivíduo quanto o poder público, né? E a gente viu muitas vezes, né, como você citou aí, o poder público beneficiando quem estava trazendo malefício para o coletivo. Então, muitas vezes foi o loteamento que foi aprovado sem mínimas condições, a compensação ambiental que foi atropelada, né? Se destrói uma grande área de mata e não precisa de compensação ambiental, não, porque vai gerar grandes benefícios econômicos que no fim da história nunca vinham, né? A gente foi aqui, escutou o Canto da Sereia tantas vezes, né? Não, agora a gente vai destruir esse pedaço aqui, fazer um grande bairro, que a cidade vai ficar boa. Não ficou, né? Não, a gente vai fazer presídios público-privados e vamos desativar um presídio e vamos fazer a cidade ficar boa. Não ficou, né? Então a gente teve diversas sereias aí que cantaram e a gente acreditou e a forma da gente mudar isso, né, de ganhar maturidade é se organizar, é debater, entra a educação ambiental, né, que é uma coisa que cabe ao poder público, mas não só ao poder público, né, cabe às instituições, né, às organizações, como a Casa Semifusa faz muito isso, como estamos fazendo agora, né? Verdade. A educação ambiental ela vem por forma de formação de grupos de discussão, que estamos fazendo agora, de divulgação de informação, palestras, né? E eu acho que a esperança está na criança. Os adultos, eles estão muito ocupados em sobreviver, e tá difícil sobreviver, cara, em vários sentidos. Questão de saúde mental, tá difícil sobreviver em questão de financeira, tá difícil sobreviver em questão de relação social. E, né, falei aqui já algumas vezes dos meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos e eu quis ter
3 filhos, quis ter mais filhos, né? Mas cheguei a ter 3 filhos, acho que foi o máximo que eu vou conseguir. Como é que você falou? A gente não precisa só de muita gente no mundo, a gente precisa de pessoas melhores A para o gente mundo, né, cara? precisa de gente boa para cuidar desse mundo. Então eu penso que Pablo Marçal tem 4 filhos, cara. Me preocupa muito isso. Né? Ele tá O- ensinando aquelas coisas que ele prega pros filhos dele, velho. Quantos filhos que o Elon Musk tem? Você tem 8 O Elon filhos. Musk, e é um defensor de que o problema do mundo é que não tem gente demais, né, cara? Mas ele tem 8 Ele filhos. tem 8 filhos. Eu não sei como são os filhos dele. Eu sei que tem um que é trans, né? Ou seja, ufa, né? Nem todo fruto caiu pertinho da árvore do Elon Musk, né? Teve uns que desviaram para outro tipo de pensamento. Então a gente precisa ensinar as crianças a soltar o passarinho da gaiola, porque o cara que tem passarinho na gaiola tá tendo muitos filhos. Sim, sim. Você falou aí sobre proteção ambiental, eu lembrei aqui de um tema que seria interessante tratar, que são as áreas de proteção ambiental, né? Importantíssimas para a manutenção não só da biodiversidade nossa, que está completamente é, impactada pelas nossas ações, mas as áreas de proteção ambiental, falar das áreas de proteção ambiental, da nossa área de proteção ambiental, né? Nós temos uma área de proteção ambiental que com muito custo a gente conseguiu que ela existisse, né? Que é a Lajinha, que ela é importante, é, é importante patrimônio da cidade, né? E pouco gente conhece realmente o que que tem dentro da Lajinha, ou já visitou a Lajinha, e você conhece a Lajinha? Fala pra gente um pouco aí sobre a sua experiência de ter visitado e de falar como é que é importante as áreas de proteção ambiental para o nosso município. Dentro do município tem diversas áreas que são qualificadas de diferentes formas, mas são áreas de preservação ambiental, que são áreas verdes públicas, que são em algum loteamento, tantos loteamentos que foram feitos na nossa cidade nas últimas décadas, né? Então tem uma legislação que já é antiga disso, de colocar uma área verde, que é para ter o verde. Mas essas áreas verdes, a grande maioria está invadida, está desvirtuada. Ou ela foi desvirtuada, de qualquer maneira, ela foi desvirtuada por abandono do poder público. Então ela foi desvirtuada, foi urbanizada e Ou ocupado de forma ilegal. ocupada de forma legal, mas de qualquer maneira foi desvirtuada. Não foi uma área com o intuito de ter essa convivência do homem com as árvores, com o meio ambiente. E tem as áreas de preservação ambiental, tem, por exemplo, a APA da Lajinha, né, que é uma área de proteção ambiental municipal. Existem as APAs federais e as APAs estaduais. Aqui em Neves a gente tem uma APA, que é a APA da Lajinha, que, como você falou, é muito importante. Ela é um trecho de um corredor ecológico muito importante que se localiza em Neves, que ele liga a diversas APAs da região sul da região metropolitana de Belo Horizonte, com a região norte, ao norte da região da metropolitana de Belo Horizonte, como o Parque da Serra do Cipó. E tantos outros, né? Tantas áreas que estão preservadas e tem fauna, grande fauna, como lobo-guará, onça, Tamanduá, mirim. tamanduá mirim, tamanduá bandeira, Outro dia tatu. até te mandei uma foto, né, do tamanduá Aquele tamanduá foi uma, surpresa. uma surpresa e ao mesmo tempo uma incógnita, né? Ali gerou uma dúvida, né? Junto tinha também um crânio de um veado catingueiro. Acho que o É, veado catingueiro para mim foi ainda mais aquele tamanduá atropelado junto com o filhote ali, daquela maneira. Nunca vi um tamanduá daquele. Eu já escutei falar de onça na cidade, já vi vídeo de onça, uma onça preta na cidade, já vi falar de gente que viu onça. Mas na tamanduá eu nunca tinha ouvido falar ninguém que viu, sabe? Mas enfim, mas voltando às questões das APAs. A Lajinha hoje ela está extremamente ameaçada, extremamente mesmo. Porque existe um projeto de se passar simplesmente um rodoanel, uma estrada de 140 metros de largura, de fora a fora na Lajinha, de sul a norte. Então existe um projeto de um túnel nessa estrada que é na Lajinha, um túnel de 600 metros de comprimento e, sei lá, centenas de metros de profundidade, passa por dentro de uma montanha, rebaixa um lençol freático por centenas de metros, porque assim que você faz um furo numa montanha, uma montanha é uma caixa d'água natural de água, né? Você faz um furo, você perdeu aquela água, vazou a água. Você, ela perde a capacidade de dreno do solo, né? para fazer o túnel ali, aquela água é um canudinho.
É literalmente um dreno ali que você injeta naquela esponja que é a montanha e joga a água fora. E ela é água da lajinha, da cachoeira da lajinha, né? Tem a cachoeira da lajinha que fica no córrego do Serrote, que corta a APA da lajinha. E, e além, o túnel, ele sai, essa estrada, sai do túnel e dá em cima da cachoeira. Ou seja, de duas uma. Ou a cachoeira vai ser aterrada, ou a cachoeira vai ter um viaduto por cima dela. De qualquer maneira, é tragédia. Então, para quem está especulando na questão imobiliária, está torcendo para que passe. Está torcendo para que passe, vai valorizar terrenos, vai trazer movimento de caminhão e mais fumaça. Então, no fim, quem está torcendo para que passe é quem não percebeu, né? Quem ainda não teve essa sensibilidade aguçada de saber que a gente é parte de um sistema natural e que sem água a gente não vive. Então, é uma forma de se enganar, né? Quem está apoiando isso, ele está muito egoísta a ponto de achar que, não, tudo termina comigo mesmo, eu não preciso deixar nada para ninguém, não preciso deixar legado nenhum, eu vou consumir o mundo, eu quero andar de jet ski, né? Tá ok? Ou então, e existe o outro lado, né? Quem tem mais sensibilidade fala, não, eu não posso moer esse mundo, cara. Esse mundo chegou para mim, eu tenho que deixar isso para as próximas gerações. E não é só próximas gerações dos seres humanos, é a próxima geração dos miquinhos, dos tamanduá, dos tatu, de todos esses bichos, né? Que estão aqui há muito mais tempo do que a gente. Só ressaltando, para quem não sabe do que a gente está falando, qual a localidade, a Lajinha é aquela área de mata que se encontra para quem sai de Ribeirão das Neves e vai para Justinópolis, à sua esquerda. Toda aquela área de mata ali que se estende até chegar quase lá até onde que ela vai ali, até Areias. Pedro Leopoldo? É entre Neves e Justinópolis. Ao Justinópolis, norte ela encontra com Pedro com Leopoldo, Pedro mas ela Leopoldo. continua Sim. como uma área verde, ela continua como uma área rural, uma área de bastante preservação ainda. Apesar de ter queimado, né? A Lajinha queimou 100% nesses últimos incêndios. 100% da APA da Lajinha foi queimada. E a gente viu o poder público falando alguma coisa sobre queimada em Neves? A gente viu alguém do poder público se manifestando sobre as queimadas, sobre o que fazer, chamando discussão, chamando voluntário para achar uma solução para isso? Nada. E foi bem na época de De eleição, né? eleição, bem na época eleitoral. Então, a nossa cidade está com um viés assim perdido, muito dinheirista, né? Muito esqueceu do humanismo e não vou nem falar do ambientalismo. Se esqueceu do humanismo, imagina um ambientalismo. Né? Se a pessoa ela é ambientalista, pô, é claro que ela vai apoiar o ser humano. Ela apoia a vida. Então, se a pessoa ela não é ambientalista, foi mais para a direita um pouco. Não é humanista, não, esqueça o ser humano. Eu quero saber do meritocracia, eu quero saber né, o dinheiro que move o mundo, hahaha. Né? Então, isso aí está levando a gente para esse problema muito grande. Mas a gente tem outras áreas de preservação na cidade que são delimitadas pelo plano diretor da cidade. O plano diretor teve, enfim, vários questionamentos sobre eles, mas é um bom plano diretor. Se a gente Você acompanhou os trâmites sobre a discussão a respeito sobre as regras que Eu iriam. acompanhei um pouco, eu não fui ativo na discussão, eu vi que existiu diálogo para o plano diretor ser formado. Vários interesses foram colocados dentro desse plano diretor, não resta dúvida. Mas dentro do plano diretor existe uma área de preservação ambiental, que é a área de preservação ambiental prioridade 1, tal qual a APA da Lajinha, que é o terreno do Estado, o terreno das cadeias, que é a maior propriedade de Ribeirão das Neves. Ela sozinha tem quase 10% da área de Ribeirão das Neves. E ela é uma área muito preservada porque ela teve paredes, muros, cercas, né, impedindo que qualquer um entrasse ali ao longo do último século, né, que essa cadeia já deve estar fazendo uns 100 anos, né? Acho que é nessa década que ela faz 100 anos. Se não me engano, a do centro que é de 1934. Exato. E essa área, né, que era a antiga Fazenda Mato Grosso, permaneceu uma área de mata, né? Hoje nunca teve tão rala quanto hoje. Ela nunca teve uma mata tão fraca quanto ela é hoje. No ano que vem ela vai estar mais fraca do que hoje. Para ela se fortalecer como floresta, como função ecossistêmica, ela tem que ter agora a intervenção humana, usando as técnicas de reflorestamento, técnicas de sucessão natural, isso que a gente estava comentando. Mas ela é uma área de preservação ambiental, tal qual é a Lajinha. E é usado
poder público, né, essa questão prisional, né, pessoas privadas de liberdade, e esse presídio público-privado, que é um presídio que visa lucro, né? Qual que é o lucro líquido do presídio de Ribeirão das Neves, né? Isso, cara, isso tinha que ser divulgado, porque se a gente soubesse isso, ia botar pulga atrás da orelha. Qual é o lucro líquido por preso em Ribeirão das Neves? Pô, esses caras estão pertinho de nós. Você levantou a questão até interessante. Eu nunca pensei sobre o assunto de lucro. Porque quando a gente pensa em presídio, a população em geral pensa só em gasto, né? Na verdade, não é quanto lucro, é quanto cada presidiário que está em Ribeirão das Neves gasta do poder Não, eu público. quero dizer sobre lucro. Essa é uma penitenciária privada. Ela tem dono e o dono tem lucro. Qual é o lucro líquido? Qual é o lucro que ele bebe? Qual que é o lucro que ele bebe? É quanto cada pessoa, quanto, Quando cada pessoa privada de liberdade rendeu para esse mega empresário que a gente não sabe nem quem é? mas no sentido de, tô dando um exemplo, sei lá, o Estado gasta R$ 1.200 com cada preso. O dono da penitenciária vai lá e gasta 900. Aí sobra trezentão, trezentão é o lucro. Algo assim. É isso. Algo desse tipo. Ele tem lucro nessa penitenciária. Não resta Senão, dúvida. senão ele não consegue manter. Senão ele não iria manter. A função desses caras é lucro. É o dinheiro, é o Deus deles. Eles estão mexendo com isso para ganhar dinheiro. E qual que é o lucro líquido por preso ou o lucro líquido daqui? A gente não sabe. A gente sabe que eles estão impedindo que a gente acesse esse território maravilhoso, que existe cachoeira lá dentro, existe uma possibilidade da gente conviver com a natureza que está sendo privada de nós. Então tem gente privada de liberdade lá dentro e nós estamos aqui fora, estamos privados de convívio com esse meio ambiental. Então, por que a gente não discute sobre isso? Quem que pode responder isso? Se a gente chegar na prefeitura e perguntar para alguém, alguém se mostraria disposto a dialogar sobre isso? Parece que não, né? Você tocou num assunto até interessante, que é um tema que apareceu nos últimos anos, principalmente nos últimos governos que a gente teve, de 2016 para cá, que é essa possibilidade de privatização é, das nossas áreas naturais, né? Por exemplo, você pegar um parque estadual, Serra do Cipó, por exemplo, que é um parque estadual grande, importantíssimo, e colocar a administração desses parques sobre poder privado. Você imagina se você ter que pagar para você acessar um bem natural que a vida toda foi gratuito. E existem projetos em todas as esferas do governo, municipal, estadual, federal, de privatização. E aí você limita o acesso dessas pessoas, né? E passa a cobrar para elas acessarem. Com a justificativa de que esses valores vão ser utilizados para justamente manter esses espaços preservados, mas no final a gente sabe que não é isso que acontece. A gente sabe que a Serra do Cipó, além da qualidade de água e natural que ela tem, com certeza, estando ali na cadeia do espinhaço, o que tem de riqueza ali de baixo é imensurável. E se não tivesse essa riqueza, não existiria um interesse dessas empresas em querer fazer sondagem. Mas inicialmente não, a gente só quer fazer uma sondagem, né? E a partir do momento que você pega esses territórios aí e coloca sobre poder privado, é um passo muito curto para aquilo ali ser declarado de usufruto comercial e meter trator e vamos minerar esse trem aqui, porque a gente descobriu que tem diamante, tem ouro, tem minério de ferro, tem tudo aqui. O interesse privado passa por cima do interesse público muitas vezes e aí acaba. Como é que você vê isso aí, essa questão dessas privatizações de áreas naturais? Eu tenho uma questão higienista, né? Que é tirar o pobre do jogo. Não, pobre, se você é pobre, você não tem direito de ver natureza. Você tem que pagar. Uma coisa que a gente aprendeu recentemente, né? Uma frase, racismo ambiental. Não é isso, Gustavo? Eu e o Gustavo tivemos uma oportunidade de participar no ano passado de um evento chamado Clímax, do Fora do Eixo, né? Mídia Ninja. Da Mídia Ninja e do Fora do Eixo, e que foi em Brasília. E foi muito legal porque a gente conheceu gente do Brasil inteiro e debateu justamente essas coisas que a gente está batendo aqui sobre proteção ao território, meio ambiente, qualidade de vida. E uma das frases que eu desconhecia, eu acredito que o Gustavo também desconhecia, era esse termo, racismo ambiental, de que determinados grupos étnicos raciais são privados de acesso aos bens naturais, né, saneamento básico,
água, e, e não é só a questão racial, é a questão social também, né? Mas a questão social no Brasil está muito linkada à questão étnica, né? Então, a grande maioria da população pobre do Brasil é a população preta, e é essa população preta que está sendo retirada dos parques naturais. E quem era originalmente que tinha uma relação muito mais próxima com a natureza, né? A gente vê no nosso país quem é preto, quem é pardo, quem é indígena, é quem estava mais próximo da natureza. Essa questão dos quilombolas com os territórios, as religiões quilombolas, as religiões de matriz africana têm uma relação muito grande com plantas, né? Existe uma frase que sem erva não tem orixá. Pô, é uma relação de plantas, são várias plantas que são usadas em rituais religiosos que precisam de um meio ambiente equilibrado para que sejam produzidas. E na questão indígena nem se fala, né? As divindades indígenas eram as plantas, os bichos. Então era tudo muito ligado nisso. E o racismo ambiental, ela vai, então, essa privatização de parques vai ser um racismo ambiental. O pobre vai ficar de fora, consequentemente, muita gente preta vai ficar de fora. E quem mais está sendo atingido pelos desastres, pelas secas, faltou água? Falta água na casa de quem primeiro? Na casa de quem tem uma infraestrutura mais frágil de água, que é onde? As periferias. Quem mora nas periferias? O pobre. Quem é o pobre? O preto, na grande maioria. Então, claro que não só, né? Então, hoje, essa questão social, né, o pobre está sofrendo mais o impacto das grandes crises climáticas, dos incêndios, o pobre sofre mais porque ele está mais próximo das matas. O pobre sofre mais com a seca porque a infraestrutura de água é mais fraca nas periferias. O pobre sofre mais com as enchentes, que é quem historicamente ocupou áreas que foram refugadas nas primeiras ondas de urbanização. O pobre vai sofrer mais com as grandes tempestades porque tem casas mais frágeis, com telhas mais leves, com a estrutura menos robusta. Então, o racismo ambiental ele existe e é real, cara, e é um projeto. É um projeto higienista de que o rico ficar mais rico e o homem branco, velho e rico continue determinando tudo. As leis, as palavras que podem ser criadas e os corpos que devem ser explorados e os corpos que devem ser protegidos. Então a gente, quando fala em agroecologia, que é uma forma de mudar a nossa relação com a produção de plantas, com a produção de comida, mas não só mudar a relação com a produção da comida. Quando você muda a sua relação com a comida, você tem que também mudar a sua relação com o outro, sua relação com a água, sua relação com o ambiente, e aí entra a ética, entra a política. Então, na agroecologia, né, fala-se que a agroecologia sem luta de classes é jardinagem. Então, a agroecologia ela tem que ter uma luta de classes e a gente saber a que classe a gente pertence. Primeira coisa, saber onde a gente se localiza, a que classe a gente pertence e saber como lutar, né? Então, perpassa por tudo, né? Pelo voto, né? Principalmente pelo voto, né? Não que eu ache que as coisas vão mudar pela questão eleitoral, né? A questão eleitoral, se tiver dinheiro envolvido, não vai dar certo. Se fosse uma questão eleitoral sem dinheiro envolvido, mas não é a realidade que a gente está vendo no momento, né? Então, o que a gente pode fazer para mudar isso realmente é se organizar em associações de bairro, em organizações, que é o que vocês da Semifusa fazem muito aqui, né? Uhum. E você acha que entre o cidadão e os grupos e o poder público, qual dos dois que você acha que tem o maior poder de mudança? O poder público, as empresas, o indivíduo? É boa pergunta, cara. As empresas, elas têm uma responsabilidade, né? Que elas têm uma capacidade de inserção na sociedade muito grande, né? De influência no meio social, no meio político. São grandes contribuidores de impostos, são grandes empregadores, têm um grande poder financeiro. Então, em todas as cidades as empresas têm uma responsabilidade muito grande, que eles poderiam assumir uma maneira diferente de lidar com o ambiente como um todo, né? A questão de conscientização, de tentar levar para fora da empresa conscientização. Algumas fazem isso, né? A gente vê grandes empresas em alguns lugares fazendo projetos ambientais,
projetos de conscientização nas escolas, ou mesmo projetos de reflorestamento. Então as empresas têm uma grande capacidade, infelizmente hoje a gente está vendo que está arrumando para o outro lado, né? Se o lucro não tiver legal, opa, então vamos comer do social ou do ambiental. Então é minado do social em prol do lucro, né? O poder público tinha que ser um espelho, é um espelho de nós, né? É um espelho da nossa sociedade, né? De qualquer forma, eu acredito no voto, quem está lá é quem a democracia colocou lá e representa muito a sociedade. Mas a sociedade está precisando muito dessa educação ambiental, educação social, essa educação de convivência um com o outro e um com a árvore, né? A gente não sabe conviver entre nós, né? A gente está tropeçando, né? Sendo muito competitivo, pouco colaborativo. Então, se a gente fosse mais colaborativo, a gente conseguiria trazer isso até para o poder público. Então, sociedade e poder público, a sociedade, quem coloca o poder público lá, tinha essa responsabilidade de junto, né? E até diz na nossa Constituição, né? Que é uma obrigação do poder público e da sociedade, né? De manter o meio ambiente equilibrado. Então, é uma obrigação do poder público, mas de toda a sociedade, de todos nós. O poder público tem muito mais capacidade, porque tem verba, tem carro, tem Secretaria de Meio Ambiente, tem Comunicação. corpo de trabalho, comunicação e tem uma estrutura, é uma grande empresa, né? É uma grande empresa nesse sentido, colocada lá por nós, mas a gente tem que também cobrar para que trabalhe por nós, né? E não só trabalhe por uma pequena parcela que no final da história é quem vai tomar champanhe junto, né? Mas a sensação que eu tenho em relação ao poder público é que talvez as demandas da sociedade e as exigências perante o poder público são tão mais graves em relação a outros temas, e por exigir mais segurança, mais saúde, mais melhor qualidade de ensino, que meio ambiente acaba ficando de lado. Vocês não têm essa sensação, não? Que meio ambiente para o poder público Emprego, é tratado como renda, menos do que... educação, com certeza. O meio ambiente está ficando historicamente deixado de lado, porque primeiro é preciso atender às demandas de transporte. Primeiro é preciso atender às demandas de asfalto. Primeiro é preciso atender às demandas de Educação. educação, saúde. Quem vai dizer que isso não é importante, né? A gente mora em cidades. Mas a gente não pode esquecer que se a gente falhar nesse tema meio ambiente, todos esses outros vão ser jogados no lixo. É como se um fosse a longo prazo e outro a curto prazo. A gente está indo no sentido do autoextermínio, de acabar com a sociedade, acabar com a humanidade. Existe relato de pesquisador falando que colapsar o meio ambiente, né, vai subir a temperatura de tal maneira de que o nosso país e talvez o mundo inteiro vai ficar inabitável. Na verdade, pesquisadores de Bristol, na Inglaterra, já preveram isso, que o planeta chegou a um ponto que não tem mais como recuperar. A tendência agora é só piorar, a temperatura aumentar, e a longo prazo todas as espécies de vida que tem na Terra estão condenadas à morte mesmo assim, porque não vai ter como, igual, aumento da intensidade de tufões no oceano, que igual lá em Nova York já aconteceu, que tufões são coisas tropicais, né, perto dos trópicos assim, e lá naquela área chegou tufões, coisas que nunca tinha acontecido, inundou a cidade e tudo mais. Aconteceu agora o Milton, né, que aconteceu agora, naquela intensidade que foi. Então, isso já é consequência, que a gente consegue modelar, fazer cálculos computacionais e prever o planeta jogando para 100, 200 anos no futuro. E a gente vê que tem uma grande dificuldade de a gente recuperar a vida, a não ser que a gente faça uma grande virada de chave, mas qual é essa grande virada de chave? Essa grande virada de chave ela não favorece as indústrias, os governos e tudo que está acontecendo desse jeito. Então, é meio que, tipo assim, muitos pesquisadores não têm esperança desse jeito, porque está complicada a situação já. Porque para mudar, teria que ter uma cooperatividade enorme de todo mundo, que a gente vê que cada vez mais está É cada ficando para vez mais longe. distante, Está né? divergindo esse ponto de cooperatividade. A gente está enxergando muito mais facilmente o fim do mundo do que o fim do Sim, capitalismo, né? sim, Não, vamos, se a gente jogar poucas coisas fora que a gente precisa jogar para a gente se alinhar nesse mundo, mas uma delas é o dinheiro, a gente tem que jogar o dinheiro fora. A gente não pode mais fazer nossas relações por meio do dinheiro. Pelo menos não da acumulação infinita como existe hoje. Né? E a gente não está enxergando
nenhum passo nessa direção, muito pelo contrário, os super ricos estão ficando cada vez mais super ricos e são cada vez menos pessoas. E a mudança climática é notória, está acontecendo em todos os lugares. Cada dia você vê, existe muito também a difusão da comunicação, né? Hoje acontece grandes eventos, a gente fica sabendo mundialmente, né? Mas no nosso país a gente teve no mesmo ano a maior enchente da história num lugar e a maior seca da história no outro. A gente tá falando da maior seca na Amazônia, E aí, o Rio Grande do Sul? a maior enchente no Rio Grande do A Sul. maior seca aqui também. A gente É, passou, cara, 6 meses sem uma gota de chuva. Foi é, muito sofrido, não foi não, aquela essa fumaça no aqui em céu, Neves cara? foi, Foi muito sofrido, velho. aqui em Neves foram 150 dias, Acho que mais foi de 100, mais, cara. Acho que foi mais. Foi mais. 170 dias, assim, quase 6 meses. Foi muito extremo. E na Amazônia agora é a pior seca da Amazônia. E acabou o El Ninho. Ah, não, El Ninho é chuva no sul, seca no norte. Acabou o El Ninho, continua a seca. Continua a chuva no sul. Ou seja, não encontraram um modelo ainda. Ah, não, tá vindo a Laninha. Laninha é o contrário. Seca no sul, chuva no norte. Não, a gente já tá sob influência de Laninha. Laninha tá começando. Mas não choveu ainda no norte. Não parou de chover no sul. Então é grave, cara. É grave. Muito. Então era uma grande virada agroflorestal, reforma agrária, distribuição de terra, onde nessas terras as pessoas elas viveriam produzindo alimento, pelo menos 80% da população tem que viver no meio rural, produzindo alimento, mas nesse meio rural, nessa reforma agrária, ela tem que ter assistência técnica, tem que ter um compromisso com o sucesso, tem que ter brinquedo para as crianças brincar, tem que ter cinema, tem que ter carro coletivo, tem que ter ônibus coletivo, tem que ter equipamento coletivo e tem que ter todas essas estruturas que no êxodo rural as pessoas vieram para a cidade procurar e largaram pérolas, cara, no meio rural, largaram vidas maravilhosas por um lado, né, mas estavam sendo usurpadas de tudo por outro, porque estava tudo sendo drenado para as cidades. Não, a cidade que vai ter energia elétrica, a cidade que vai ter saúde, a cidade que vai ter recurso, trabalho, e o meio rural foi deixado de lado, ou seja, vem para cá, tem que morar na periferia, morar perto de um rio poluído, comer comida industrializada, ultraprocessado, e aquela parte que as pessoas eram capazes de produzir próprio alimento, um monte de conhecimento de planta, um monte de conhecimento de consórcio de planta, um monte de conhecimento de época de plantio. Isso era super difundido, né? Tá ficando cada vez mais raro. Isso é parte do meu trabalho, né? Estou trabalhando com um curso de agroecologia na Ocupação Tomás Balduino. Fala pra gente aí desse A projeto. Ocupação Tomás Balduino é uma ocupação que fica em Areias, aqui em Neves. E, e lá existem agricultores. São a maioria das pessoas, a maioria da nossa cidade, a maioria do nosso estado, todo mundo tem uma origem rural. E na ocupação essa origem rural, ela é assim, muito, muito, muito forte, sabe? Tá todo mundo ali com o coração rural pulsando, sabe? Então é uma riqueza social muito grande, uma riqueza de convivência muito grande. Existe muito conhecimento agrícola, muito conhecimento rural na ocupação. Essa tem sido minha experiência lá. E nessas oficinas de agroecologia que estão rolando, que também é uma emenda do Messias, que contribuiu muito para essa parte da agroecologia, disparado que mais contribuiu na nossa cidade até hoje, o único, né? Vereador Messias Veríssimo. E ele colocou esse curso essas oficinas de agroecologia, e quem está ministrando parte sou eu, que veio da academia, né? Sou engenheiro agrônomo, sou especialista em agricultura sintrópica, me especializei nisso. Mas também tem os produtores rurais da área que também estão dando curso. E o conhecimento deles é riquíssimo, cara. Eu aprendo demais. E as pessoas que fazem um curso aprendem um pouquinho de como levar para suas casas uma forma de ter soberania alimentar, uma forma de mitigar mudança climática, porque se ele plantar alguma coisa em casa, ele está sequestrando carbono. E ele sequestra aquele carbono e produz um alimento com aquele carbono sequestrado. Carbono que era CO2, que estava aquecendo o planeta. Então, é uma forma de você combater mudança climática, combater aquecimento global, combater a fome, de você promover igualdade de gênero, porque a gente trabalha muito com mulheres, as mulheres são muito presentes nisso. E você produzir a sua própria comida é o mesmo que você imprimir dinheiro, porque a gente precisa comer. Hoje em dia, para comer, a gente compra comida. Comida nunca teve tão cara. Então, quem tem um espacinho de quintal em casa,
Se quiser aprender, a gente está fazendo esse curso na Tomás Balduino, aos sábados, em outubro e novembro, e está sendo bem rico. E fora disso, a gente está sempre fazendo ações de ensinar as pessoas a produzir o próprio alimento. Existe um projeto de agrofloresta no IFMG, de Ribeirão das Neves, que a gente produz uma floresta de espécies de produção de comida dentro do campus. Então, a ideia é transformar o campus num grande produtor de alimentos a longo prazo. Ah, que bacana. Você falou aí sobre essas ações que vocês estão tomando, que impactam diretamente a qualidade de vida do cidadão. Queria levantar também uma questão que eu acho que é importantíssima, a questão do consumismo, cara. Eu acho que essa ideia de que o capitalismo nos vendeu, de que eu preciso consumir muito mais do que eu preciso, eu acho que essa é a grande questão da humanidade hoje. Eu conversava com um amigo meu que eu defendi que o problema do mundo é que o mundo tem gente demais. Que hoje, com 6, 4, 7 bilhões de pessoas, o mundo não consegue absorver esse consumismo exacerbado que o habitante tem, cada habitante do planeta tem sobre o planeta. Mas ele me abriu os olhos para uma questão muito importante, que não é a quantidade de gente que tem no planeta, é a quantidade de consumo que determinada parte das pessoas do planeta tem. No sentido de quanto que um norte-americano consome a mais do que uma pessoa que mora na Tomás, África do Sul, Tomás né, cara? Balduino, que mora lá na ocupação Tomás Balduino. Pois é. Quanto que um Elon Musk não impacta dirigindo seus automóveis, apesar deles serem elétricos, né? Talvez não A, seja um bom a exemplo, nave espacial não é elétrica, não. mas a nave espacial não é elétrica. Mas quanto que um bilionário não consome de recursos que ah, quantas vezes mais do que um morador aqui do bairro Sevilha, né? E aí ele me tiçou para essa questão do consumo individual. E você citou, o Gustavo citou essa questão da virada de chave. Eu tenho como, como crença que a virada de chave vai começar a partir do momento que a gente pensar essa questão do consumismo grande que a gente faz, sabe? A gente não precisa trocar um celular todo ano, entendeu? A gente não precisa trocar de carro todo ano, a gente não precisa de ter aquela roupa da moda que você vai usar 2 vezes e você vai descartar. Eu não sei se é o pensamento seu, não sei se é o pensamento Eu do só Gustavo. adicionaria uma coisa, é o seguinte, por exemplo, a indústria que vai querer gerar consumo, assim, ela tá visando sempre a classe mais que vai conseguir comprar, né? Que é aquela que tá trabalhando e tudo mais. Aí essas coisas de roupa, celular, eles vão fazer esse negócio da obsolescência programada, né? E a galera que mais consome devido à obsolescência programada, quem? São os pobres. Então eles querem gerar muitos produtos para pobre, produtos que têm plástico, roupas, eletrônicos, assim, que a gente pode consumir. Então esse consumismo é meio sensível a gente falar assim que, por exemplo, um norte-americano, um bilionário consome mais, mas mesmo que o pobre não esteja consumindo muito, as empresas estão querendo produzir muita coisa, além do que o pobre vai consumir, mas visando a classe pobre. Por exemplo, vou produzir tantos smartphones porque eu sei que os pobres vão consumir. E às vezes o pobre não consome todos os smartphones, mas eles produzem visando que os pobres vão consumir. É uma coisa louca se pensar assim também. E na hora de descartar, É, porque eles descartam, né? não pensa num descarte Não correto. pensa. Até, né, o consumismo está erradíssimo. E na hora de descartar, ainda joga na natureza. Joga em lixão céu aberto, joga no rio, joga no lugar errado. Todo o nosso lixo está indo para o lugar errado. Plástico é 100% reciclável, papelão, vidro é 100% reciclável. E não está sendo reciclado porque não tem rede, não tem logística de reciclagem. Então é um consumismo que, se tivesse ligado a uma ponta de reciclagem, teria uma ação mitigadora desse consumismo. Mas não, ela é agravadora do consumismo. Porque toda essa coisa que é consumido além do que seria o necessário, ainda vai para o lugar errado. Vai poluir o ambiente, ficar por séculos, né? Vários séculos degradando, soltando microplástico, um monte de metal pesado no Eu ambiente. tava até lendo um negócio esses dias sobre. Existem nove vertentes assim que falam que um planeta é bom para se viver. E várias o planeta Terra já foi, tipo assim, já passou o limite.
o próximo que tá chegando a passar o limite é sobre os microplásticos. Tipo assim, parece que tá quase chegando no limite do tanto de microplástico que tá no oceanos, porque além do microplástico e também a quantidade de carbono na atmosfera, mudam a quantidade do pH do oceano, deixa ele mais ácido. Se deixa mais ácido, isso interfere no bioma aquático, então começa a matar as espécies e tudo mais, principalmente as espécies de corais, que são muito importantes para nossa biodiversidade aquática, né? Então é uma São um coisa muito grande louca. bioindicador, né, de qualidade. Sim, então é uma coisa muito louca. O microplástico, assim, tipo, tá quase rompendo o próximo limite aí pra quando chegar nos 9, sei lá, é o fim da Terra, sei lá. Eu sou muito pessimista em relação a esses negócios. Não, eu sou otimista. Você também é otimista, né? Olha, eu sou otimista que eu acho que o ser humano é muito inteligente, cara. O ser humano não é possível que ele vai ser tão tapado que ele vai deixar a própria espécie acabar, porque ele tem que fazer com que o Elon Musk compre a sua casa em Marte, né, velho? Então, a solução é simples. A solução é simples. A gente não tem que existir bilionários, tá errado. Não tem que existir acumulação infinita de riqueza, tem que ter limite nisso. Para existir capitalismo, tem que ser um capitalismo limitado, né? As pessoas têm que ter oportunidades. Todo mundo tem que dormir em colchão macio, comer comida boa. Comida não tem que ser mercadoria, todo mundo tem que ter acesso à comida. A água deveria ser gratuita, né? Água deveria ser disponibilizada porque a gente necessita disso quantas vezes por dia, né? Várias vezes por dia, vários litros por dia. E hoje é tudo voltado para o lucro. Mas eu sou pessimista num ponto que eu acho que para chegar a isso, o ser humano enxergar isso, ele vai ter que passar pelo cataclismo. Vai ter que passar pela grande tragédia. E a grande tragédia vai ser isso aqui, cara. Faltou energia na tomada, faltou internet, faltou luz, faltou mercado, faltou posto de gasolina. Deixa assim, um ano. Faltou internet, um ano. Faltou energia elétrica. Energia elétrica, água na torneira e rede de abastecimento. Nenhum mercado tem nada, não, quebrou a rede de abastecimento, nenhum carro rodando na rua, não tem mais gasolina. Essas coisas que a gente produz gasolina, eu produzo gasolina, você produz gasolina. Eu nem sei como é que faz isso, cara, né? Eu vou no máximo andar a pé, andar de bicicleta e todos nós, né, tentar sobreviver de alguma maneira. Então esse é o grande E cataclisma. quase rolou, por exemplo, uns 4 meses, pelo menos, né? Porque tem as tempestades solares. Aí, dependendo da intensidade que as tempestades solares fossem lá, tipo assim, a massa coronária do Sol fosse mandada para cá e houvesse aquela interferência, haviam previsões que poderiam ficar até 4 meses sem os meios de comunicação, energia elétrica e tudo mais assim. Então, quase que a gente passou por um mini cataclismo aí, ó. Pode ser Foi por uma coisa pouco. exógena, mas eu acho que vai ser uma coisa Pra, do pra, planeta mesmo. pra tirar aquela velhinha assim, ó, acender a lâmpadazinha, ó, pra gente Exatamente. falar, ó. Seria algo, né? Se viesse um meteorozinho, né? É. Pra dar uma educada no povo, né? É. Mas, cara, eu acho que vai ser algo daqui mesmo. Vai ser lá o Vladimir Putin doidão. Vou jogar bomba atômica, não quero saber. Buf, joga uma bomba atômica no lugar que não devia. Outro responde, buf, joga outra Ah, e. mas muito menos que isso. Muito menos que isso, Eu acho que exatamente. vai Pô, muito ser. menos. Por uma decisão política errada e uma quebra da bolsa que aconteceu porque o tomador de decisão acordou num dia ruim. Então acho que vai ser coisas que a gente não consegue controlar, mas coisas pequenas, coisas que a gente está plantando no nosso meio, vai fazer com que essa rede se desabasteça. Quem está no meio rural, quem tem um pezinho de mandioca, uma galinha, vai estar na frente, muito na frente, dinheiro vai perder valor. É uma coisa pequenininha assim, ó. Que teve recentemente, chamado vírus, doença, né? Epidemia. Logo, logo, o planeta não demora muito. Nos próximos 20 anos a gente tem uma nova epidemia que talvez seja pior que essa que a gente teve. Quem sabe essa nova epidemia vai parar realmente o mundo de novo. Quem sabe essa nova epidemia não é a virada de chave que a gente precisa. Aí, Se pandemia. na epidemia o dinheiro continuar determinando o que ele determina, e se passar a pandemia como passou e o dinheiro continuar determinando o que ele determina, o que vai acontecer para dessa grande mudança é o dinheiro perder o valor. Que o dinheiro é só um acordo social. A gente concordou que esse pedaço de papel vale algo. Ou que esse metal brilhante, ouro, vale algo. Que Mas esses dígitos agora valem algo. que os dígitos, que um número numa tela vale algo. O Bitcoin. Exato. Agora é só um número na tela. Acabou a eletricidade, cara. Acabou o bilionário. Ele não sabe plantar nada. Ele vai ficar preso no elevador do prédio dele. Vai ficar lá e ele vai durar poucos dias. Ele não sabe caminhar na rua sozinho. Ele não sabe fazer nada sozinho.
Ele depende do pobre para tudo. Para pilotar o helicóptero dele, é um pobre que pilota. Para limpar a casa dele, para fazer a comida dele, para plantar a comida dele, é tudo pobre que faz. Mas na hora que der essa grande virada, que eu acho que aí não vai ser sem dor, né? Vai existir dor, mas eu acho que o planeta tá ansiando por isso, sabe? Não sou eu que tô ansiando por isso, né? Não vou esconder que eu acho que às vezes eu até me excito pensando nisso, né? Porque tá precisando disso, né, cara? Do jeito que tá, que não pode continuar. Sim. E linkando aqui com uma pergunta que a gente tem aqui, que eu vi, acabei de ver ele, que é importantíssimo, que é o uso das tecnologias e inovações para proteção, recuperação do meio ambiente. Como é que você vê essas questões, essas tecnologias que a gente Como é tem? que o Elon Musk pode ajudar? Eu acho que é menos que isso, né? É menos Não, de que certa isso. forma, cara, por exemplo, satélite. A gente pega satélite, o Google Earth, que é um programa de graça. Imagina o que que é o programa que não é de graça, faz, né? Google Earth é de graça. Ele mostra fotos ao longo do tempo, desde 2008, né? Tem alguns lugares, tem 2, 3 fotos por ano. Então, para monitoramento ambiental, isso é muito bom. Opa, tinha uma árvore aqui. Cadê a árvore que estava aqui? O terreno não saiu do lugar. Eu vou lá no terreno e cobro ao dono do terreno. Cadê a árvore que estava aqui? Né? Para punição, para monitoramento ambiental, o satélite, uma tecnologia tão nova, pode ajudar muito. Eu acho que tem ajudado, né? Mas tem que ter aí também a pecinha, né? A pecinha atrás da máquina que vai ver que aconteceu algo e vai lá bater na porta e falar, opa, teve um desmatamento de 100 hectares aqui dentro. E aí? O que aconteceu? Né? Então nós vamos tomar o seu terreno, vamos fazer a reforma agrária. Era tão simples, né? Mas não tem rolado muita multa, né? Mas isso não é para as tecnologias, né? As tecnologias estão aí para elas existem para fazer com que a gente avance, né? Mas existem as tecnologias ancestrais, que bastam elas serem usadas, como por exemplo a agricultura regenerativa, que é uma forma de plantar floresta usando a tecnologia da natureza, você entrar na engrenagem da natureza para colocar o seu alimento ali dentro. E aí você vai usar isso com implemento agrícola, você vai ter um trator movido a energia elétrica oriunda de placa solar que vai plantar árvores em vez de cortar. Então, mesmo o monitoramento de incêndio, né, que foi o grande problema do Brasil em 2024, esses grandes incêndios que tivemos, né? Sim, Incêndios colocados por falta de educação ambiental, falta de percepção do todo, né? Quem colocou fogo foi gente. E gente que não deu a mínima para que não vai existir uma próxima geração. Então isso faltou sensibilidade, faltou educação, mas essas pessoas com certeza faltou tudo para elas. Está faltando muito para a população pobre. Está faltando cama macia, comida boa, educação, carinho, que o poder público tem a obrigação de se preocupar com o bem-estar das pessoas, né? Isso é o que um governo progressista diria, né? Que o poder público tem a obrigação de se importar com o bem-estar das pessoas. Porque se ele não se importa, se as pessoas não vão ter bem-estar, elas vão ficar mais insensíveis e elas vão botar fogo na floresta. Mas com monitoramento de satélite, com emprego de avião que hoje passa veneno, uma grande tecnologia, né? Drones de passar veneno. Cara, pra onde que a gente está indo, né? Um drone de passar veneno pode ser usado por um drone de apagar incêndio, né? Basicamente é a mesma coisa, só que ele, em vez de jogar veneno, ele jogaria ali algo para apagar aquele incêndio, para monitorar aquele incêndio antes que ele comece, né? A forma de se controlar incêndio é com tecnologia e não é apagando incêndio. Incêndio, depois que ele começa no capim, ele não é muito apagável, né? Não dá muito para apagar. Mas se você roça o capim com o uso de tecnologia, que pode ser máquinas autônomas ou então máquinas operadas pelo ser humano, que é uma grandíssima tecnologia, né? Que máquina maravilhosa que nós somos, né? Se você roça o capim na hora certa, se você acumula aquela matéria orgânica no lugar certo, promove a decomposição, você passa a época de seca, 6 meses que seja, com um ambiente verdinho. Você promovendo a espécie certa no lugar certo com o manejo certo. Então esses capins que estão pegando fogo, eles não são nativos do Brasil. Eles são capins das planícies africanas. Braquiária, capim colonião, capim elefante.
E esses capins, eles não têm a dinâmica das plantas nativas do Brasil. As plantas daqui, elas têm dinâmicas, as plantas do cerrado, de cair as folhas, né, de ceder as folhas para o solo, e ali elas vão manter a umidade do solo. O capim africano, ele precisa de pastejo. E qual que era a quantidade de manardas na África, né? Devia ser coisa absurda, né? Na América do Sul, nós não temos os nossos grandes animais pastadores, os últimos morreram há 12 mil Exato, o anos capim não atrás, é né? daqui, o capim é de lá. O capim foi trazido para cá para plantar para o gado comer, mas só que ele é muito invasor. Então todo lugar é capim e é a primeira coisa que brota. Então o capim ele tem uma relação muito grande com o corte. Ele tem que ser cortado com a boca da vaca, com a boca do gnu, da zebra, do elefante, do cervo, dos bichos que são herbívoros e estão pastando. E se não houvesse pastejo, ele vira combustível. E ele está virando combustível no lugar errado. Aqui era lugar de árvore, aqui é lugar de floresta. Aqui não era lugar desses capins. Foi colocado para promover pecuária, visando lucro, né? As capitanias hereditárias, e começou lá naquilo, né? Uhum. E a gente está fazendo gol contra desde então. E a forma de você usar esse próprio capim, que é uma planta muito poderosa, para o seu lado, para produzir floresta, né? É uma grande tecnologia. Que é você roçar na hora certa, acumular esse roçado, fazer um plantio no meio desse roçado, que o próprio capim vai abafar a toceira de capim. Então não vai ser em área toda. Mas aí o capim que vai rebrotar no início da seca, ele vai ter menos água para virar aquela grande massa combustível. Ele vai ficar um capim verde durante a seca, com pouco volume. E aquele volume que você roçou, você acumula. Ele vai ser o adubo da árvore que você vai promover. Então, é uma forma de você, sem a irrigação, também é uma tecnologia que pode ser usada para mitigação de incêndio, produção de agrofloresta, produção de floresta, que automaticamente mitiga incêndio, né? A floresta não é para pegar fogo sozinha. A floresta vai pegar fogo quando ela está com distúrbio. Lembrei de outra tecnologia aqui, que deve ser muito discutido hoje. Queria saber a sua opinião. Carro elétrico. O que você vê dos carros elétricos, cara? Você acha que carro elétrico, tem gente que fala que carro elétrico morreu 3 vezes durante a história e que carro elétrico nunca vai pegar. Lembrando, né, gente? Carro elétrico também gera impacto, né? Quanto se gastou para produzir aquela bateria ali? Quanto de minério que não foi extraído para poder tirar aquele níquel, aquele, aquele ferro, aqueles insumos para a produção E os tratores das baterias, os né? tratores são a E os diesel, né? tratores são a diesel, né? E o transporte do carro elétrico é feito por um outro carro que não é elétrico, né? Que os E a, grandes caminhões também são a e a diesel. eletricidade, e a eletricidade no nosso país são hidrelétricas, mas eu acho que é só no nosso país, né? Talvez É, na China. Se você pegar na Europa, que é o grande mercado de carro elétrico, a eletricidade é termoelétrica, ou então Ou nuclear. nuclear. Olha aí. que não são energias Que limpas. não são energias limpas. O lixo nuclear é um lixo que nunca se deteriora. Vai ficar, você que é da física, Fica anos, milhares de milênios, anos. cara, milênios. Você vai ter que guardar aquilo ali, enterrar e rezar para que nunca abra, porque se abrir vai dar um problemão. E no caso da termoelétrica, pô, você queima carvão, petróleo, gás, Combustível fóssil. você queima algo que você está levando CO2 para a atmosfera. E aí você vai lá, carrega uma bateria dessa eletricidade. Então, e aí essa bateria que vai durar poucos anos, que é uma tecnologia, né, que está com muito impacto para que seja vendido, mas não está com impacto para que seja reciclado, não está com força de trabalho para que dure muito tempo. Obsolescência programada. Pouco tempo esses carros vão estar incendiando sozinhos. A gente já está vendo caso, cara, é um caso tão nova. A gente já está vendo caso aí de gente que deu um problema no carro e a troca da bateria, o conserto do carro ficaria mais caro que o carro. O cara joga o carro fora. E aí? E esse lixo? Essa questão do carro elétrico, ela vai ser ainda mais discutida nos próximos anos, né? Que aí que é quando essas baterias começarem a chegar perto da vida útil delas. Se não me engano, a bateria de carro elétrico ela é projetada para 500 mil quilômetros, né? E atualmente essas baterias daqueles primeiros carros elétricos ali de 10 anos atrás já estão aqui nos 300 mil, 400 mil, Tá quase no fim. já está quase no fim. E aí, vamos ver como é que vai ser essa questão, né?
se as próprias montadoras também, como empresas privadas, vão assumir essa responsabilidade de descarte desse material. Mas o Brasil, que você falou aí, o Brasil, por ser um país de grandes recursos hídricos e principalmente a nossa energia elétrica ser hidroelétrica, eu vejo como vantajoso ainda o carro elétrico para o brasileiro, né? Que a gente ainda polui menos do que Estados Unidos, Rússia, esses países que têm as termoelétricas. Inclusive, lembrando aqui que a Cuba está vivendo recentemente um apagão, porque lá a energia elétrica majoritariamente é de termoelétrica, né? Aí Cuba teve um problema aí sobre abastecimento de combustível e hoje Cuba está praticamente, tem 2 semanas que Cuba tá no Sem luz. escuro. Tá no escuro e lá tá a um passo de uma nova guerra civil lá, né? Mas eu ainda acho que o carro elétrico no Brasil é uma grande oportunidade que o país está perdendo de se envolver mais nessa tecnologia, sabe? Isso e a questão da energia elétrica solar. Acho que o Brasil também perde uma grande oportunidade de ser referência mundial em fornecimento de energia elétrica solar. Pô, a gente está no país tropical, né, cara? Muito sol por aqui. Muito sol, território muito grande, muito vento também. A gente tem a energia eólica lá no Nordeste, que também é um grande fornecedor para o país. Eu acho que o Brasil é o país das possibilidades e o país do mau aproveitamento das E tecnologias. você falou uma aí que também é super pouco aproveitada, que é uma energia renovável, né? Porque você lança o carbono com a queima do álcool, mas você captura o carbono com a produção da cana, né? E entra no mesmo motor a combustão do que a gasolina, que é do petróleo, combustível fóssil, que você está só enriquecendo a atmosfera de carbono, né? Então, se essa questão do álcool também é um grande boicote geopolítico, né, ao Brasil, porque se todos os motores já são flex, né, praticamente todo motor novo é flex. Ou tem motor só a gasolina ainda? Acho que não. Tem motor a diesel, né? Não, mas vamos dizer, os motores que rodam a álcool. Por que eles não são expandidos para o mundo todo e se incentiva a produção de álcool? É uma questão geopolítica, porque você fortaleceria países que são capazes de produzir cana, como Cuba. O- Na geopolítica não se quer ajudar Cuba em nada. Quer que Cuba realmente entre em colapso. Então vamos fazer embargo, vamos fazer com que a geopolítica, eles dependam de gasolina, mas eles conseguem produzir cana. Não, mas vamos fazer de tudo para que não dê certo o mercado da cana no mundo inteiro. O álcool é um grande potencial para a movimentação de pessoas também, né? Mas o que eu acredito que seja o que vai resolver está ligado a uma questão muito mais profunda que a gente não discute, que seria o êxodo urbano. As pessoas continuarem se movimentando de carro, de ônibus, mas de automóveis coletivos. Não seja uma coisa individual onde você tem que sair de Neves e ir para o centro trabalhar, centro de BH trabalhar e voltar. Né? Então a gente precisa de estabelecer no território de Minas Gerais, que são 500 mil quilômetros quadrados, gigantesco, né? Cabe uma população enorme espalhada por esse território e não ficar vivendo dependendo de que alguém produza alimento para nós, alguém traga, alguém venda e eu vendo a minha força de trabalho, meu tempo de vida para comprar o alimento que está disponível, que na maior parte das vezes é um alimento de qualidade ruim, né? Então a gente está cedendo a nossa qualidade de vida, cedendo o nosso tempo de vida, comprando coisas que a gente não precisa, gastando tempo de vida para comprar essas coisas que a gente não precisa. E a troco de quê, né? Porque alguém tá ditando isso, né? A gente está vivendo num grande Big Brother onde tem alguém que dita o que a gente precisa e a gente está fazendo grandes movimentos de manada, né? Então a gente tem que ter uma educação libertadora e tentar não querer passar de oprimido para opressor, né? Querer passar de oprimido para libertário, para coletivista. E esse coletivismo vai vir quando a gente coletivamente produzir a nossa comida, coletivamente produzir os nossos bens de consumo e coletivamente dividir, né, redistribuir todo esse dinheiro que está com um bilionário, a gente redistribuir isso. Não está certo a com só. Então, Bernardo,
Vamos voltar aqui num assunto aqui que acho que é pertinente para, principalmente a nível municipal, que a gente tocou lá atrás, que é essa questão do Rodoanel, que é uma obra de grande impacto para a cidade, que tá em trâmite para sair ou não. É, como é que você, como é que você fala que está esse andar da carruagem? Existem alternativas para implementação dele? Como é que está indo? Esse Rodoanel é um meio círculo, né, que sai de Nova Lima e vai chegar até em Ravenna. E ele não completa o círculo inteiro, então ele não é um anel fechado. Tem 100 quilômetros de comprimento e ele prevê ser uma rodovia pedagiada. E ele passa em Ribeirão das Neves, cerca de 10 quilômetros em Ribeirão das Neves. E passa em Ribeirão das Neves majoritariamente em áreas de preservação ambiental. Então ele corta o corredor ambiental de Ribeirão das Neves, que liga as APAs da região norte com as APAs da região sul da região metropolitana de Belo Horizonte. Então ele fragmenta esse corredor, ele interrompe esse corredor, que já é um impacto ambiental muito grande. Ele fragmenta a Lajinha no seu traçado original. Foi apresentado pela Secretaria, pelos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, um traçado alternativo que desvia a Lajinha, mas ele pouco muda a questão do corredor ambiental. Perdão, ele é um projeto estadual. Ele é um projeto estadual que foi angariado com fundos de reparação da tragédia de Brumadinho. A tragédia que aconteceu em Brumadinho, rolou um grande depósito de dinheiro, mas a Vale meio que, por meio do seu lobby, falou, olha, esse dinheiro tem que ser usado para a construção do Rodoanel. Então foi um impacto ambiental dos maiores do nosso estado, do nosso país, que a mitigação dele, a compensação, vai ser um outro grande impacto. Então é um paradoxo muito grande. E dentro da Lajinha, né, são 6 nascentes, mas não pega só as nascentes da Lajinha. Ela pega as nascentes do Ribeirão Areias, que são os dois grandes corpos d'água da nossa cidade, o Ribeirão das Neves e o Ribeirão Areias. O Ribeirão Areias ele é maior ainda que o Ribeirão das Neves, tanto em volume de água quanto em tamanho de bacia. E o Ribeirão das Neves, né, por uma questão geográfica, né, uma questão de colonização, foi o nome da cidade. Mas o Areias é maior do que o Ribeirão das Neves. E ele passa na nascente do Areias, então ele vem exterminando basicamente, né, rebaixa lençol e vira uma grande área de risco, porque se uma carga tóxica tomba, e essas estradas vão ser majoritariamente de caminhões, e a gente sempre vê tombando cargas tóxicas, né? Isso não só no município de Neves, né? Ela passa na área da recarga da Várzea das Flores, passa em áreas de recarga de Betim, de Contagem, de Nova Lima. Basicamente, todos os lugares que ele passa em alguma área de recarga de algum município da região metropolitana. E esse rodoanel tem uma grande capacidade de exterminar ainda mais as águas que poderiam estar sendo usadas para abastecer o município, abastecer as áreas rurais, abastecer irrigação de produção agrícola. E a gente está trocando água por minério, né? Água por asfalto. Entendi. E lembrando, né? Essa bacia faz toda faz, é parte do complexo da bacia do Rio das Velhas, que depois vai desembocar Em São Francisco. lá no São Francisco. Como é que o impacto local assim acaba sendo impactado a nível Brasil, né, cara? O Ribeirão das Neves vai para o Ribeirão da Mata, que vai para o Rio das Velhas, que vai para o São Francisco. E cada descarga que a gente dá aqui está indo parar nesses lugares. Então, nosso saneamento é precário, não só da nossa cidade, da região metropolitana inteira. Rio Arrudas, né, é um grande exemplo disso. E também é um afluente do Rio das Velhas. Então, o impacto é nacional e depois isso deságua no oceano. E com certeza essas águas estão indo poluídas até o oceano. Então, é um impacto local que carrega para um impacto global. Levantar aqui outro ponto também de uma outra obra de grande impacto que a gente tem aqui recentemente é a indústria de asfalto, né, que foi implementada com muita alegria pela Câmara Municipal, né? Foi Muita feita, saliência, né? pois é, e que muito duvidosa essa questão da implantação. Eu tenho meus questionamentos a respeito da implementação dessa indústria, mas nós tivemos aqui durante as eleições a presença
do candidato a prefeito Túlio Raposo, e nós, inclusive, o questionamos a respeito dessa implementação dessa obra, dessa indústria de asfalto, né? Foi, inclusive, uma pergunta que eu pedi que fizesse a ele, e, segundo ele, os trâmites legais foram tomados em todas as suas etapas, e que é uma indústria de pouco impacto, né? Que ela é pensada para gerar o mínimo de impacto possível para a população local. Mas um questionamento que não foi feito, e que eu queria ter a oportunidade de questionar ele no futuro, é por que não colocá-lo ele justamente dentro da área industrial que foi pensada no município para receber essa fábrica. A gente tem uma área industrial recentemente inaugurada, pensada para receber esse tipo de indústria, mas não, a indústria de asfalto é colocada do lado de uma área de proteção ambiental, sem consentimento da população local, sem um aconselhamento da população local. Simplesmente você mora em um local que de repente você pisca o olho e tem uma fábrica de asfalto do lado da sua casa, né? E do lado da lajinha. Como é que você vê essa questão também? A resposta do representante do poder público já mostra muito sobre esse descaso, né? Ah, não, é só um pouquinho, a gente vai fazer ele só um pouquinho. Como se fosse nada, né? Foi passado o trator em diversas árvores, derrubado árvores de décadas, árvores enormes, uma área que estava preservada desde sempre, que foi impermeabilizada, destruída. E não, é só um pouquinho, a gente faz ali só um pouquinho. Mas se você pegar o acúmulo dessa área, desse desmatamento, com a área de expansão urbana, com os novos bairros surgindo na cidade e a compensação ambiental disso. A gente está vendo um grande plantio de árvores na cidade? Não. A gente está vendo um grande projeto ambiental sendo feito na cidade? Não. A gente está vendo jardins de chuva, educação ambiental nas escolas, algo que vai mitigar isso para o futuro? A gente não está vendo isso. A gente está vendo sempre um argumento de que é só um pouco, a troco de um benefício de curto prazo. Não, a gente vai ter um grande benefício aqui de curto prazo que vai ajudar nas contas da prefeitura, produzir asfalto aqui. E uma política, que foi a principal política dessa atual gestão, que foi impermeabilizar o solo. A principal coisa que a principal gestão se baseou no seu trabalho foi: vamos impermeabilizar mais ainda a nossa cidade. Então isso ambientalmente é uma tragédia. Ambientalmente é uma tragédia. Urbanisticamente, ninguém quer pisar na lama. Ninguém quer morar numa rua de terra. Todo mundo quer morar numa rua de asfalto. Todo mundo quer andar numa rua de asfalto. Ambientalmente falando, o maior mérito da prefeitura é um desastre. Beleza. Então, vamos indo para os nossos finalmente aqui. Algum comentário, Gustavo? Não. Alguma pergunta aí que a gente deixou de fazer, que você acha que seja pertinente? Não, tá tranquilo. Tranquilão? Ô, Bernardo, vamos indo para os nossos finais aqui. Queria que se você quiser olhar para a câmera lá, ó, e mandar uma mensagem pro cidadão de Ribeirão das Neves que vai estar nos ouvindo ou nos assistindo, e falar para ele assim, que ele pode fazer como pessoa para começar a mudar localmente a perspectiva de um ambiente mais protegido, mais agradável, e um futuro mais promissor para a gente. Olha, basicamente o que a gente tem que fazer, e que a gente nasceu para fazer, é plantar e manejar árvores. Para a gente aprender a fazer isso, vai estar divulgado o meu nome, as minhas redes sociais, junto dos créditos desse vídeo. Então eu convido para que nos procurem, para que a gente se organize, se una, se reúna e aprenda junto a plantar árvores e a manejar árvores. Então essa é a coisa que eu mais faço, é a coisa que eu assumi missão de fazer. E eu convido todo mundo a vir comigo para a gente plantar árvores na cidade e onde a gente puder. Beleza. Estarei contigo. Agradeço a sua presença. Gustavo, agradeço a sua presença também. Ah, legal. Muito obrigado. Ô, gente, esse aqui então foi mais um Conversa sobre a Vida. Segue a gente no Instagram, segue a gente também no YouTube. Entra lá nos canais do Coletivo Semifusa, Semifusa Web. Lá vai estar disponíveis também os outros programas dessa série de programas. A gente fica por aqui e a gente se vê numa próxima oportunidade. Falou!
Muito bom. Valeu.